Eish, vamos lá atrás hoje, vamos até à rádio que nos marcou a ambos, no Sim, fundo, basicamente Daniel. é isso. E nunca Basicamente sonhámos, é isso. se calhar, um dia estar nela a trabalhar. Nunca. E eu espero que a minha avó esteja a ouvir este momento de rádio, porque uma das primeiras memórias de rádio que eu tenho é precisamente esta. O telefone vai tocar e a sala vai falar para um número qualquer. Vamos lá depois então, se alguém leva este malão, o telefone vai tocar e já estamos a ligar. Muito bem, António Sala, já cá está, ainda se lembra do Quem sabe jingle, nunca claro, esquece. não é? Por acaso é engraçado, porque na altura não havia muita tradição dos jingles cantados. Começam a surgir sensivelmente nesta altura. Normalmente a preocupação, faziam-se trabalhos giros, indicativos muito giros, jingles muito giros, mas eram uma mistura de sonoplastia feita com pedaços de discos, com sons, com Certo. efeitos, com palavras. Mas não com ecos. ninguém a Agora, cantar. pegar e dizer Um original. Assim, vamos criar uma canção, que no fundo são mini canções. Sim, Exatamente. é o quê? E desde um original, apenas com uma letra e depois sublinhar isto e dar a isto o ritmo necessário, o enquadramento, ao estilo a que se dedica, neste caso era um concurso, mas poderia ser o indicativo mesmo de um programa, e que foi, durante muitos anos, também cantado por muita gente, tipo o Yard World, que era cantado por Jesus. Eu nem me lembro de todos os intérpretes, mas os artistas, indicativos eram muito bons. Paulo de Carvalho, a Simone, a Dina, estamos a falar até já de nomes como o caso da Dina e já cá nem estão. Pelo Rolim Dípito do Ouro Negro, pelo Paco Bandeira, por Paulo de Carvalho. Portanto, os grandes músicos Sim, cantavam estavam lá, também. Exatamente. Muito bem. António Sala, estamos aqui para falar de memórias e sei que não podemos passar em revista os 60 anos da sua carreira aqui neste bocadinho, mas para isso também é que O vamos programa falar também já é só de segunda a sexta. já não do tínhamos- espetáculo. Não tínhamos, não é? Mas qual é... E hoje é mais curto. E hoje é mais hoje é curto mais porque há curto. Benfica. Por boas razões. Exato. Por boas razões. Esperemos que ver, sim, vamos lá ver. esperemos que sim. Qual é a primeira memória que o António tem da rádio? É como ouvinte. Eu era miúdo, não havia televisão ainda, a televisão em Portugal ainda não tinha surgido e, portanto, a minha primeira memória era com a minha avó a ouvir uma coisa que elas adoravam na altura, que era o teatro radiofónico, que eram radionovelas. Certo. No fundo, ocupavam o espaço que hoje ocupam as telenovelas em Exato. televisão. E grandes atores, grandes nomes, o Rui Carvalho, Nisso Munhoz, João Perry, tantos, exatamente começaram fazendo teatro na rádio e muitos deles só passaram para o palco, para o tablado, depois do teatro radiofónico, que era um êxito na altura. Aliás, foi êxito até durante muito tempo. Eu recordo-me, a Renascença tinha um teatro radiofónico chamado Simplesmente Maria, que era A um minha êxito avó fala-me tremendo. disso. Pois, em que os taxistas, em vários pontos do país, durante aquele tempo, paravam e não andavam no carro, não aceitavam para ouvir. Estava lá o Incrível. Simplesmente Maria. Até porque a cobertura não era muito boa. Exato. então, Depois na eles faziam média da perder, altura, e não é? podiam perder o Deixa-me sinal. parar aqui, que isto aqui Deixa estar. Oh, António, e nessa altura, quando eu ouvia as radionovelas com a avó, já imaginava que poderia estar a trabalhar um dia na Não rádio? queria ser ator. Era o meu grande sonho, era o palco, era ser ator. E comecei por teatro amador, exatamente quando tinha 15 anos. Eu adorava o teatro e queria ser ator. Felizmente percebi que ia ser um canastrão, que sou um canastrão como ator. Mas há muitos que fazem carreira. Atenção, muitos temos que fazem. muitos. Mas atenção, mas os tempos são diferentes. Naquela altura, canastrão não fazia Pois é, carreira. pois é, não. pois é. Era Pois. muito simples. Hoje, vamos lá ver, havia pouco palco. Havia Certo. poucos palcos. E, portanto, as escolhas eram normalmente muito criteriosas Só e os só melhores. avançava com talento. Claro. Hoje em dia há palcos que nunca mais acabam, sejam eles através da net, sejam os teatros de qualquer outras formas, desde os amadores até ao teatro profissional, as televisões, todas essas coisas. De maneira que o panorama é diferente. Mas quando faço pela primeira vez, e é o meu contacto com a rádio aí sim já a fazer, o teatro radiofónico, apercebo-me que não tenho jeito para aquilo, mas em contrapartida as pessoas acharam que eu improvisava relativamente bem, tinha uma capacidade de improvisação que não era tola e que se eu estudasse, se eu quisesse, me empenhasse, poderia vir a ser um razoável locutor ou comunicador. E foi um bocadinho E mais foi do por que aí- isso. E foi por aí que... esse é o exercício. Eu acho que ninguém é bom sempre. Nem ninguém faz só coisas boas. A carreira de toda a gente está cheia de momentos altos, momentos baixos, de falhanços, de quedas, de levantamentos. E eu acho que atravessei tudo isso. Felizmente que as pessoas são bondosas e a memória das pessoas ficam
e As coisas guardam boas. as melhores coisas. Mas nesta arte é uma coisa muito complicada. E- Porque vocês podem fazer 100 coisas fantásticas e as pessoas dizem, são bons, têm jeito. E depois fazem uma em que se espalham a Pois. rapariga Somos cancelados. e apagam 99 e vocês têm de se Reinventar. reinventar, reerguer e voltar a fazer mais 100 para que a outra caia no esquecimento. E nos seus 60 anos de carreira, António, há alguma dessas que o António ainda pensa, caramba, onde é que eu estava com a cabeça naquele dia? Há várias. Há várias. Qual é assim a que... Olha, campanhas publicitárias que eu fiz na altura, porque todos nós precisamos de pagar a casa, Claro. de comer, É o que é. somos pais. Eu fiz uma campanha, lembro-me na altura, de pulseiras, vocês não se devem lembrar disso, que era Aquelas para o reumático? Não, as das bolinhas. Era das bolinhas. E eu fui a imagem daquilo, portanto, em Portugal. Então E eu não me era- diga que aquilo não resultava. Aquilo para a minha carteira, na altura, Resultou e deve ter resultado bem. Muito bom. Eu não queria fazer aquilo. E Desculpe. tiraram os espelhais. E eu, na altura, não queria mesmo. E na altura, lembro-me de ter aberto muita boca e tinha acabado de comprar a casa e pedi um daqueles números em que eu disse: este ninguém diz que sim. E eles disseram que sim. Pois. Pois. Na altura, o despertar estava em grande e as coisas funcionavam tão bem que eles nem pestanejaram e disseram: ok, vamos começar. E eu aí disse: meu Deus, olha, agora tem de ser. Já tenho não de é? ir. E o António pensa, ai, caramba, devia ter sido mais um 0. Exato. Ainda bem que falou aí do despertar, porque eu queria ouvir também este pedacinho. Renascença, 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 é o programa Despertar. Renascença, Renascença, Renascença. Isto já tinha uma ótima energia, não era? As pessoas ficavam logo despertas, lá está. engraçado que eu agora ouço isto. Isto tem décadas. Tem décadas. Isto Tem, é tem. 79, E o- 80, por aí? Sim. Final dos anos 80, princípio dos anos 90. Lá está. Eu estava a dizer, contei à Filipe ainda aqui há pouco no programa, que era, eu lembro-me de estar em cima da cama dos meus pais, com a minha mãe a vestir-me e estava isto a dar. E lá Ele ainda não estávamos tinha todos este de manhã a tamanho ouvir. todo, atenção. Lá está, na altura ainda era mais mandeirinho, era mais Ainda era mandeirinho. pequenino, só tinha, Era 1,60 pequenito. só tinha 1,60 m. Certo. Tinha 3 meses, basicamente. E é engraçado que eu agora ouço isto e digo, isto estava muito para a frente em relação ao tempo. Isto ainda hoje não é uma coisa tão antiquada, nem tão datada no tempo quanto Sim, isso. ainda Pá, resulta, ainda os resultaria, Ainda sim. resultaria, se calhar, não é? Mas, Certo. e Sem dúvida. talvez por todas essas pequenas coisas, e até pela maneira como o programa se fazia. O programa tinha um guião base, mas era apenas um guião base, e a partir daí nascia tudo muito da intuição, de para onde o vento nos levava. Eu cheguei a ter convidados que a minha ideia era ter um determinado tipo de conversa com eles, e eles começavam e na primeira resposta levavam para um campo em que eu dizia, uau, não vou por mais lado nenhum, quero ir por aqui. Vamos virar. Exato. E Vamos isso- virar, atenção. E isso parece que não, mas as pessoas sentem isso. E percebem Certo. quando as coisas estão a fluir, quando as coisas estão a correr na feição daquilo que todos querem. Claro. Portanto, eu, por exemplo, sou muito... Eu percebo as playlists e respeito, e acho que sim, que hoje em dia se calhar não se pode fazer de outra maneira. Mas para mim a rigidez da playlist é uma coisa sempre que me preocupa muito. Eu ouvi há uns tempos, já lá vão uns tempinhos, tinha a ouvir uma estação que não era esta, mas não digo qual é, isso me fala. E estavam a ter uma conversa fantástica os ouvintes sobre várias coisas, e a determinada altura um deles contou uma experiência de uma coisa que viveu porque encontrou na rua a sua Dona Amália, que ele adorava. E o que ele disse do encontro que teve e da maneira como a abordou foi uma coisa tão comovente e uma história tão bonita. E estiveram assim a conversar 2 minutos e eu pensava, bem, aqui vamos ouvir a Amália. Não, ouvimos os U2. E eu fiquei e disse, é nestas coisas que eu acho que a playlist não pode Pois. aprisionar as Não pessoas. casou a bota com a Se me perdigota. dissessem, não, eu naquela altura que eu diria era 2 berrinhos lá para fora e dizia para a assistente e tal, Amália, já, saca-me aí. Oh, António, mas já agora não acaba esta conversa a falar da Amália, que nós não temos aqui a Amália para passar, está bem? Ok. Não, mas apesar de toda essa abertura e desse até improviso que havia no programa, não é? Que era uma coisa mais orgânica, mais natural, que ia acontecendo, havia alguns clássicos, eu lembro perfeitamente, sempre que havia noites de futebol europeu, o programa começava sempre com o hino do clube que tinha ganho o jogo, não era? Era. Sempre, obrigatoriamente, Benfica, Porto, Sporting, se ganhava. Não, e o engraçado é que eu tive de tocar muitas vezes o hino Pois é, do pois é. Porto, pelas grandes vitórias Pois é. do Porto,
A Foi nessa Olga, que década. era portista, tinha de tocar coisas do Benfica e do Sporting também, porque o nosso repórter, o Joaquim Carneiro Gomes, era um devoto Claro. sportinguista daqueles até aos sete costados. E o António sempre a tomar uns chás de frutos, não é? Quando não era do Sempre, Benfica. sempre. Não, em termos internacionais eu gosto de uma Sim, figura sim, de todos sim. nós. António, temos aqui uma pergunta de um ouvinte, Venha, que é lá. um novo ouvinte. Por isso, é daqueles que se calhar nem se lembra bem do António na rádio. Vamos ouvir. Olá T3, como é que estão? Tudo bem? Gostava de aproveitar a oportunidade para perguntar, e acho que vocês me compreendem perfeitamente, que quem faz rádio tem uma enorme paixão pelo meio e é um bichinho que realmente é muito difícil de descrever. Qual é que é o conselho que o António Sala pode dar à nova geração que faz rádio? O que é que se deve manter dos tempos antigos e o que é que nós devemos estar preparados para o futuro? Acho que é essa, no fundo, a minha pergunta para o António Sala. Pergunta do Edgar Correia. Estava eu com vergonha de fazer esta pergunta. Exato, tivemos que pedir ao Edgar. Ó Edgar, primeiro saúdo o facto de você já ter paixão pela rádio e o bichinho. E eu acho que não se pode fazer esta profissão sem sentir isso. Tem de sentir uma grande atração. Eu, por exemplo, eu fiz televisão, fiz espetáculos, fiz muita coisa, mas aquilo que eu mais gostei de fazer até hoje sempre foi a rádio. A rádio é uma espécie de vírus que se mete na nossa pele. Eu não conheço ninguém, e penso que vocês já terão tido essa experiência. Quando surgiram as rádios locais, foi um boom incrível. Sim. E as piratinhas e As tudo piratas, mais. sim. Haverá em Portugal, eu não sei se vou exagerar, mas se calhar há uns milhares de pessoas que passaram por rádios piratas e que experimentaram a coisa rádio. Basta que tenham acontecido 300 e tal estações, multiplicar isto por 3 ou 4 e este número já está Facilmente. É alcançado. muito. Sim. Eu nunca encontrei ninguém que tenha chegado ao pé de mim a dizer: olha, eu também fiz um bocadinho de rádio local, uma coisa, ou um programa. E eu digo: e que tal foi a experiência? Que paixão. Claro, Paixão. toda a Falam gente todas diz o com mesmo, um não é? encantamento incrível. Muito rapidamente. Desculpa, só uma coisa. E outra coisa também muitas vezes nos dizem as pessoas que vêm aqui, pessoas da televisão, e que dizem: eu por acaso sempre gostei de ter feito um dia rádio, mas nunca surgiu. É muito nunca, fascinante, não é? Tem um apelo que nós Mas agora percebemos. só 10 segundos para dizer: paixão para este jovem ouvinte pela rádio. Acima de tudo, amar aquilo que se pretende fazer, utilizar bem estas tecnologias fantásticas que hoje temos e que valorizam-me muito, mas ser igual a si próprio e não se deixar formatar e ser mais um a fazer, ser ele. Com a voz Exato. que tem, Não perder a autenticidade. Não perder a sua autenticidade. Exato. António, só dizer que António Sala, o comunicador, 60 anos de carreira, é o espetáculo que está a reunir os momentos mais impactantes da sua vida e da sua carreira e que a próxima data é já dia 16 de fevereiro no Aeroparque, em Santa Maria da Feira. Obrigada, António. Dia 16, e isto é um convite que eu faço a toda a gente, não só de Santa Maria da Feira, mas das imediações, lá estaremos para um grande espetáculo que é muito bonito, onde as pessoas durante 100 anos viajam pelo tempo e vão sentir grandes emoções, boas recordações e momentos muito felizes e muito interessantes. Obrigada, António. Obrigado. Muito obrigado, António. Ixi.